Estamos de volta essa noite frente a frente com o Procurador de Justiça Gilberto Tons. Vou lembrar o nosso telefone aberto, a sua participação 32 30 15 30, nosso e-mail frenteafrente@tve.com.br e o horário alternativo, não esquecendo, aos domingos, às 9h30 da noite, aqui na TVE. Perguntas de telespectadores aqui entrando. O procurador Euclides Helmut, de Porto Alegre, pergunta se o senhor é a favor da força tipo ditadura. Diz que o senhor não deveria pensar em agir com polícia e sim com política. Não estamos em um estado de polícia, mas num estado de política, diz o Euclides Helmut, de Porto Alegre. Eu perguntaria para ele como ele resolveria a questão de um grupo armado que depreda um prédio público e que está com lanças, com foices para enfrentar a autoridade no sentido de não sair dali. Como que ele ia restabelecer a ordem? De que forma? Pedindo por gentileza que saísse do local? Então isso parece um deboche. Isso, a tendência do movimento, quem está num ato de violência em grupo organizado, ele não acata a autoridade, no sentido do argumento. Nenhuma dessas desocupações foi pacífica. A única desocupação pacífica ocorreu em Carazinho, quando a brigada surpreendeu o movimento, porque eles estavam dormindo e quando acordaram estavam cercados. Porque aí não deu tempo para reagir. Mas no caso, o MST... Nós temos fotos, assim, de flagrantes, de emprego de violência contra policiais que são grotescas, no sentido de decapitar. E nós tivemos um brigadiano decapitado. O Darcy Dávila, de Porto Alegre, dá a opinião de que se deve cadastrar todos os sem terra e vender a eles terras desocupadas ou improdutivas, com a condição de que eles não possam revendê-las. Eles pagariam através do trabalho nas terras, nada de dar terras a eles. Mas eles perfeito, nota 10 para eles. Mas eles não recebem vamos dizer assim, Isso é um ciclo vicioso sem fim. Esse telespectador sugere, acho perfeito, vende a terra para ele, dá o título, é proibido vender, coloca uma cláusula no registro de imóveis, lá que esse bem é inalienável para sempre, né? E ele torna a terra produtiva e paga com subsidiado, etc., e está resolvido. Mas todos cadastrados. E se eu perguntar hoje, eu faço o desafio aqui em público, que o INCRA apresenta aliás, contra o seu Stedley, quando ele fez aquela declaração em Canguçu, incitando os seus integrantes enquanto existia um ruralista, que a luta seja sem fim, inclusive apregoando a morte deles, aquilo ali não existe numa democracia, esse tipo de incitação. Então, quem afirma que a minha posição é uma posição radical está equivocado. Eu estou fazendo uma reação ao radicalismo, frear o radicalismo. O radicalismo está vindo do MST, por essa onda de violência, inclusive no país inteiro. Procurador Ivan Pan, ele é professor da URGS, aqui de Porto Alegre, ele diz que seria interessante perguntar ao senhor, que pretende dissolver o MST utilizando como argumentação principal exemplos, na maior parte sem nenhuma possibilidade de confirmação.
que está sujeita a tudo que é tipo de crítica, só que nós temos que entender o seguinte, eu digo o que eu penso e a pessoa também precisa, não precisa aceitar, ela vai dizer o que ela pensa sobre a minha posição. Então nós estabelecemos uma questão dialética, e essa questão dialética entre opiniões diferentes, ela vai ser resolvida pelo Poder Judiciário. Então, numa democracia funciona assim. Eu tenho o direito de peticionar, porque eu tenho uma opinião, porque essa posição aqui está cerceando o meu direito de pensar. Eu não posso pensar dessa forma. Quer dizer, ele tem que reconhecer o meu direito de poder pensar. Ele pode contrapor e dizer o seguinte, tu estás errado. Né? E eu posso dizer, olha, eu penso que tu está errado. Então, alguém vai chegar e dizer, vai ter um árbitro e vai dizer, olha, eu dou razão para esse professor e está errado o procurador. E eu digo assim, bom, se o judiciário reconheceu que isso que o movimento está fazendo é legal, é do Estado de Direito, que sabotar fazendas, tocar fogo, queimar casas, quebrar prédios públicos, privados, saquear, matar, que isso é legal, então eu retiro tudo que eu fiz, enfio a viola no saco, tá? E vou para a Passárgada. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Mas o senhor disse assim que houve um brigadiano decapitado. Não houve um brigadiano decapitado, né? O senhor está referindo àquele incidente na Praça da Matriz. Mas eu estou dizendo que eles enfrentam. Eles não acatam a autoridade. Mas eu queria colocar um outro ponto que o senhor mencionou, que me parece importante, que é o seguinte. O senhor disse que autoridades, eu depreendi que é agentes da Polícia Federal, têm informações a respeito do MST, de coisas que acontecem dentro do MST, mas essas informações não são tornadas públicas, porque outras autoridades acima dessas não... Não, eu estou me referindo ao Exército. Você está se referindo ao Exército? Sim. E outra autoridade acima dessa não concordariam com a divulgação, Sim, ou impedem a divulgação? Mas se... Qual é o chefe maior das Forças Armadas? Inclusive a Polícia Federal investigou a relação do MST com as Farc e não teria encontrado nada. Não, isso eu também não sustento. Isso não pois há tem evidências. até uma pergunta com relação a isso aqui do Francisco Porto e Silva, ele é de Santa Maria. E ele diz que está congelando de frio, mas ele fala a respeito disso, né? De onde vêm os recursos para as despesas milionárias do Sem Terra? Alguém controla as finanças do Sem Terra para ver se não há patrocínio direto das Farc, dos narcotraficantes? E aí ele fala, é um e-mail bastante longo, ele tem acompanhado o senhor até em outros programas aí de televisão afora, procurador, e ele diz assim, né, ele fala também a solução para coibir conflitos não seria fazer o tão reivindicado cadastramento dos trabalhadores sem terra, do sem teto, e com isso assegurar que aqueles que foram beneficiados já com terra, venderam suas terras para pagarem dívidas e retornam a outro assentamento, outro grupo, reivindicando terras que já possuíram um dia por inúmeros fatores perderam. Quer dizer, ele fala no controle, né, vamos dizer assim, nesse acompanhamento aí, nesse levantamento. O INCRA não tem um cadastro, o INCRA nem quer fornecer, porque o INCRA é governado pelos próprios integrantes do MST. Mas existe um cadastro, né? Não existe o cadastro de acampados. As pessoas acampam hoje num lugar, amanhã estão em outro. Sim, o sujeito tem um lote, ele recebeu um lote, só que ele deixa lá só a esposa ou só um filho, ele continua acampado. E isso é um processo, ele não tem fim, porque ele é um ciclo vicioso. A gente tem que entender assim, ó, uma família, essas pessoas são desassistidas e nós reconhecemos isso. Eu tenho, inclusive, compaixão pelo modo de vida dessas pessoas. Eles são desvalidos, eles são desafortunados, são pessoas que merecem a atenção do Estado. Isso não há nenhuma dúvida. Isso fala aqui também o Edelmar Ferreira de Porto Alegre. Ele diz que antes de pensar em acabar com eles, deveriam organizar essas pessoas e dar trabalho a elas. Mas ninguém